A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional. Eu sou o pastor Alexandre, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você, para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu ministério e tudo aquilo que o Senhor já reservou para você. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Tiago, o capítulo 4 do livro de Tiago, verso de número 8. Tiago, capítulo 4, verso de número 8. A palavra de Deus, ela fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí ele continua dizendo assim: lavem as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, os vossos corações. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra que fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar também ao teu coração. Veja bem o que essa palavra fala. Veja bem o que o Senhor fala nessa palavra. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É interessante, queridos, que nós precisamos entender que o céu, ele não ouve perguntas. O céu, ele ouve respostas. Ele diz assim: olha, eu me chegarei a vós, mas você primeiro precisa se achegar a mim. Nós precisamos entender isso. Então, precisamos entender que é uma iniciativa. É necessário que haja uma iniciativa de nos chegarmos a Ele, uma iniciativa de nos aproximarmos dEle. E precisa ser, querida, meu amigo, minha amiga, uma iniciativa que tenha também uma acabativa. Ou seja, precisamos da constância, precisamos entender a necessidade de nos achegar a Ele, de nos aproximarmos dEle. A palavra fala em Oséias, capítulo 6, verso de número 3. O Senhor, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E é algo interessante, que é algo contínuo. Quando decidimos conhecer o Senhor, é algo contínuo. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Ele fala em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer. E é interessante, querido, que eu quero compartilhar com você algo aqui. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas também recebam dessa semente, recebam dessa palavra. Amém, amado? E é interessante que ele fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, é um chamado. Nos achegarmos a Deus é um chamado. Ele está nos chamando: achegue-se a mim, diz o Senhor. Aproxime-se de mim, diz o Senhor. Mergulhe em mim, diz o Senhor. Querido, que palavra linda, que coisa maravilhosa. Nós podermos entender que o Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade. É interessante que em Lucas 3,38, quando Jesus Cristo faz menção de Adão, lá no Éden, quando fala de Adão como um filho de Deus, nós passamos a entender por que ele tinha um relacionamento tão íntimo. Por que Adão tinha um relacionamento tão próximo? Porque era um relacionamento de filho. Adão se relacionava com Deus como um filho. E é assim que Deus quer que eu e você possamos verdadeiramente viver numa relação de intimidade com Deus. Por isso que Jesus Cristo, o nosso Deus, Yeshua, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o homem, por causa do pecado, ele perdeu a identidade de filho. Ele perdeu a identidade como filho de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar todas as coisas. Aleluia, Ele quer restaurar todas as coisas. E Ele só pode restaurar todas as coisas ao nosso redor depois que Ele restaurar o nosso interior. E essa restauração do nosso interior passa pela restauração da nossa identidade. A identidade de filho, a identidade de filha. E ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É interessante que ele responde
a nossa resposta. A vontade de Deus é nos responder. Provérbios 8:17, ele diz assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Ele fala ainda em 1 Samuel 2:30, eu honro os que me honram e serão a todos aqueles que me desprezam serão desprezados. O Senhor, ele faz acepção de pessoas? Não, não é isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele responde de uma forma diferente àqueles filhos e filhas que manifestam a sua fome, que manifestam a sua sede, que manifestam a sua honra, que manifestam um desejo ardente pelo Senhor. O Senhor, ele quer te responder em todas as coisas, mas é necessário que nós possamos entender que existe uma chave dentro de você. Amém, amado? Amém, amado? Existe uma chave dentro de você. E Deus, ele quer virar essa chave. E essa chave, ela só poderá ser virada quando eu e você decidimos buscá-lo na intensidade. Quando eu e você decidimos buscá-lo de forma profunda. Decidimos dizer e declarar que somente Ele é Deus. Ninguém poderá substituir o nosso Pai. Ninguém poderá substituir nem a sua luta, nem o deserto que você possa estar passando, nem as dificuldades que você possa estar vivendo. Nada disso, nem a altura, nem a profundidade, nem abismos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar, querido. Nada poderá nos separar. Olha, é tão gostoso, é tão lindo quando entendemos isso. Que o amor dele é um amor sempre eterno. Ele ama a todos de forma igual, mas ele nos responde de forma diferente. Porque a resposta do céu, ela depende da minha resposta. Por isso que ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, a minha resposta, ela estabelece uma resposta do céu. Tanto é que nós vamos ver isso também, em 2 Samuel capítulo 22, verso número 26. E ele fala assim, para o íntegro te mostras íntegro, para o puro te mostras puro, para o fiel te mostras fiel, mas para o infiel, mas para o perverso te mostras sagaz. O que eu entendo? O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o céu, ele responde conforme as nossas respostas. É interessante que vamos ler também em Hebreus, no capítulo 4, e no verso 16. O Senhor, ele diz assim, olha, cheguemos com confiança diante do trono da graça. Olha só, olha o que diz essa palavra, eu quero ler essa palavra com você. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4, verso de número 16. Olha que palavra linda, queridos. Olha só que coisa linda. Ele fala aqui, Hebreus 4, verso 16. Eu quero ler isso aqui para você, amém? Hebreus 4, 16. Ele diz assim, cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que palavra linda, queridos! Ei, que palavra mais linda! Olha o que o Senhor está falando, cheguemos com confiança diante do trono da graça. O céu responde, não responde perguntas, o céu responde respostas. E ele diz que quando eu e você chegamos com confiança diante do trono da graça, o que ele faz? O que ele fala? Nós alcançamos a misericórdia e achamos a graça. Veja bem, queridos, talvez eu e você poderíamos dizer, não, a graça não é necessário, não, é necessário você crer. A graça, ela nos alcança a partir do momento que nós decidimos acreditar. A partir do momento que nós decidimos acreditar, nós decidimos crer, aí a graça nos alcança. É interessante nós entendermos isso, porque a graça, a palavra graça, a primeira vez que a palavra graça, ela foi falada, ela foi dita nos escritos, nas escrituras, está lá em Gênesis capítulo 6, lá no verso 8, quando diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Essa palavra graça, originalmente no hebraico, ela é formada de duas letras. Ela é formada de uma primeira letra, a gente chama essa letra de Het, e uma segunda letra chamada de Nun. E aí nós pronunciamos em hebraico essa palavra como Ren, que é graça. Ou seja, uma vida protegida, uma vida cercada. Olha só que coisa linda. A graça, ela sempre existiu. Jesus Cristo, como diz em Gálatas capítulo 4, ele não marca o tempo da graça. Jesus, ele marca a plenitude dos tempos.
Porque a graça, lá em Noé, ela já havia se manifestado. De que forma, pastor? A graça havia se manifestado protegendo o povo das pragas do Egito. A graça já havia se manifestado protegendo o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho. A graça já havia se manifestado protegendo, porque é vida protegida ou vida cercada. Quantas e quantas vezes eu e você, mesmo quando não estávamos ainda na presença de Deus, nós fomos protegidos e cercados por essa maravilhosa graça. Nós fomos protegidos e cercados, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Que coisa mais linda! Ele nos amou primeiro. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de transbordar amor. Mas eu preciso entender que Ele ama todos de forma igual. Ele não faz acepção de pessoas, mas as respostas de Deus, elas são diferentes. Porque as respostas de Deus, elas dependem das minhas respostas. Porque quando ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja bem, o que o Senhor, qual é a resposta do céu? É me aliviar. Mas essa resposta ela é provocada primeiro por uma resposta minha. Vinde a mim, diz o Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu venho aqui como profeta do Senhor dizer para você, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Independente da circunstância, da situação, independente da situação que você possa estar vivendo, ou que você possa estar passando, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O nosso Deus, Ele é um Deus sempre eterno. Não há nada que você faça que faça com que Deus te ame mais, ou nada que você faça com que Ele te ame menos. Nada. Ele é um Deus que ama de forma incondicional, mas nos responde de forma condicional. Você consegue entender isso? Que o céu ele responde a nossa resposta. Ele fala em Provérbios 8,17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Ou seja, existem comportamentos, existem ações que viram chaves nos céus. É interessante que em Hebreus 4,16, quando ele fala assim, olha, cheguemos com confiança diante do trono da graça. Ou seja, não é chegar de qualquer forma. E aí, para que eu ache misericórdia e graça, eu não vou chegar de qualquer forma. Ele fala, cheguem com confiança. O Senhor está falando para você, confie. Confie em nome de Jesus. Chegue com confiança diante do trono da graça, para que eu e você possamos alcançar a misericórdia. Essa palavra ren no hebraico, a graça, qual é o entendimento? Você concorda comigo que quantas vezes, para que a gente aprenda um outro idioma, nós precisamos entender naquele idioma? Você já ouviu falar isso? Né? Poxa, para você aprender a falar inglês, você precisa pensar em inglês. Senão você não responde em inglês, você não dá a resposta que você deveria dar. Se você não entra naquele universo, daquele entendimento. E foi assim também, e é assim também nas Escrituras. Porque a palavra graça, o que ela significa no entendimento judaico original? Por exemplo, você me deve R$100. Eu vou te dar um exemplo. Você me deve R$100. Eu falo para você, meu amigo, minha amiga, quanto você me deve R$100. Quanto você pode me pagar? Aí você fala para mim assim, eu posso pagar 20. Aí eu falo para você, não, fala a verdade. Quanto que o máximo que você pode fazer? Aí você fala assim para mim, não, tá bom, eu posso pagar 30. Sabe o que significa graça? Graça, ela é acionada depois que eu faço a minha parte. Você consegue entender isso? Porque a graça não é algo que Deus nos concede de forma irresponsável. Porque Deus ele não vai meter a mão naquilo que é para você fazer. Deus ele não mete um dedo naquilo que é responsabilidade minha e sua. A responsabilidade de cuidar bem da minha casa, de cuidar bem, né, do meu trabalho, de cuidar bem das coisas que Ele me concedeu. Essa responsabilidade ela não pode ser anulada pela graça. Você consegue compreender isso? Então esse entendimento original, então aqueles 70 que eu não posso, eu não consigo, eu já fiz o meu máximo. Esses 70 que eu não posso, eu não consigo, que eu já fiz o meu máximo. É aí que entra a graça, a maravilhosa graça. Fazendo aquilo que você não pode fazer. Fazendo aquilo que você não consegue fazer. Fazendo aquilo que o seu esforço não pode fazer.
Porque muitas pessoas pensam, quando lemos, por exemplo, em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço. Elas pensam que é só na força e no braço delas. Não, queridos, não é isso. Porque em Zacarias 4:6 ele fala que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O que eu e você precisamos entender? Eu e você precisamos entender que nós precisamos chegar no lugar de entendimento onde nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos fazer o nosso... E quando eu faço o meu melhor, nós viramos uma chave. Nós viramos uma chave, ou seja, quando eu chego com confiança, quando eu decido fazer o meu melhor, vai chegar um teto. A partir dali, eu e você não podemos mudar nada. Aí que a maravilhosa graça começa a trabalhar. Que coisa linda. Ela começa a trabalhar naquele ambiente, ela começa a trabalhar naquele momento que você não consegue fazer mais nada. Que as forças que você tem não conseguem produzir mais nada. Aí é que entra a maravilhosa graça de Deus alcançando a sua vida e alcançando a minha vida. Amém? Então essa palavra de Tiago 4:6, ele diz assim, olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aí ele diz assim, lavem as mãos, pecadores. É interessante, e vós de duplo ânimo. Ele diz assim, lavem as mãos, vós pecadores, lavem as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Ele fala aqui, quando ele fala de lavar, o que eu lembro? O que você lembra? Lembramos de água. E quando lembramos de água, o que a palavra fala em Efésios 5:26? Tendo-a santificado pela lavagem da água na palavra de Deus. Não é isso que diz ali? Efésios capítulo 5, verso de número 26. Ele fala, tendo-a purificado pela lavagem da água na palavra de Deus. Então é interessante que quando falamos ele fala, lavem as mãos, vós pecadores. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí ele diz, lavem as mãos, vós pecadores e vós de duplo ânimo. Então existem duas categorias que o Senhor fala aqui. Aquele que está vivendo no pecado e aquele que é indeciso, porque quando eu falo de duplo ânimo, eu falo das pessoas indecisas, eu falo aqui de pessoas inconstantes com Deus, eu falo aqui de pessoas vacilantes, eu falo de pessoas com coração dividido. O que é um duplo ânimo? É um coração dividido. É um coração dividido. Uma hora a pessoa tá te tratando com amor, uma hora a pessoa está falando isso, e outra hora ela tá te dando facada nas costas. Outra hora ela está fofocando de você. Uma hora ela te fala que é uma bênção, outra hora, quando contraria ela está falando mal de você. Ela está te acusando, ela está julgando você. Então isso são pessoas de duplo ânimo. São pessoas inconstantes, vacilantes, são pessoas indecisas, são pessoas que não entendem que precisam, como diz em Hebreus 4:16, se apresentarem com confiança diante do trono da graça. É isso que o Senhor espera que eu e você possamos fazer, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Veja bem que quando eu e você nos apresentamos com confiança diante do trono da graça, nós somos ajudados em tempo oportuno. Não desista. Você precisa apenas chegar com confiança para que você possa alcançar a misericórdia e que você possa achar a graça de Deus. Que palavra linda, queridos. Nós precisamos entender essas coisas. E aí ele fala, vocês, pecadores, limpem as mãos. Quando eu falo de limpar, eu falo de lavar, eu lembro de água. A água me fala da palavra de Deus. A água me fala da palavra, a água me fala de arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz a remissão. Eu preciso entender isso. Só há uma remissão, ou seja, a cédula que era contra nós nas ordenanças, como diz em Colossenses 2,14, ela é rasgada quando há remissão dos pecados. E quando é que há remissão, pastor? Porque se você for ler em Lucas 3,3, ele fala que é o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, só há batismo quando há arrependimento, e só há perdão de pecados quando há arrependimento. E ali ele usa uma figura da água. A lavagem pela água, a santificação, ele usa essa palavra, nós precisamos entender. E aí ele diz assim, vós de duplo ânimo. Então, ele fala, primeiro, lavem as mãos, vós pecadores.
Provérbios 28:13, a palavra de Deus ela nos diz assim: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. Ei, querido, Deus quer fazer com que a misericórdia dele alcance você. Deus quer fazer com que a misericórdia dele te alcance. Deus quer fazer com que essa situação que aparentemente não tem solução, ele possa intervir. Mas é necessário que a sua resposta, ela rasgue o céu, amém? Que a sua resposta possa rasgar o céu. Que a sua resposta possa trazer da parte de Deus uma resposta que mude a sua realidade. Porque nada mudará ao seu redor sem antes dentro de você ser transformado. Nada mudará ao seu redor. Eu e você precisamos entender isso. E aí ele fala, e vós também de duplo ânimo. Então, quando ele fala assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, vós pecadores, e vós de duplo ânimo. E aí ele continua dizendo, purificai os vossos corações. Então, vós de duplo ânimo, vocês que, sabe, que dizem, existe uma outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz o seguinte, vós, esse de duplo ânimo, ou indecisos, ou inconstantes, ele chama de hipócritas. E o que significa a palavra hipócrita? Hipócrita vem de hipócritan, que significa aquele que usa máscaras. Aquele que se apresenta de uma forma, mas na realidade ele não é daquele jeito que ele está se apresentando. É diferente. Todos nós podemos errar, todos nós estamos num caminho, num processo de aprendizagem. Todos nós estamos num processo de santificação. A conversão te tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de você. Então por isso que eu e você precisamos nos santificar. João 17:17. O João ele fala, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós precisamos entender essas verdades, amém, amados? Então o Senhor, ele não quer que eu e você sejamos de duplo ânimo, ou seja, uma hora quando me convém, eu sou legal, uma hora quando não me convém, eu finjo que sou de um jeito, mas não sou daquele jeito. E o Senhor não quer que você faça dessa forma, amém? O Senhor não quer que você faça dessa forma. Né? O mesmo homem, a mesma mulher que é num lugar tem que ser no outro. E é assim que Deus nos ensina a sermos transformados. Todos nós podemos nos arrepender, podemos até mesmo, né, no esforço de mudança, podemos até, Senhor, eu ainda não estou conseguindo vencer nessa situação, mas não desista. Chegue com confiança diante do trono da graça, porque você vai alcançar a misericórdia, achar graça e será ajudado em tempo oportuno. E ele diz voz de duplo ânimo. A palavra de duplo, quando ele fala voz de duplo ânimo, de mente dividida, você não vai conseguir gerar unidade entre os seus irmãos, entre os seus amigos, entre a sua família, se o seu coração ainda está dividido. Você consegue entender isso? Se o seu coração está dividido, você não consegue gerar unidade. Como é que você vai gerar algo do lado de fora que você não possui do lado de dentro, sendo que você só pode conceder daquilo que você possui? Por isso que Deus ele quer restaurar o seu interior, restaurar a sua identidade. Por isso que antes dele falar em Gênesis 1:26, de nos trazer o governo, ele fala em Romanos 8:29, que aqueles que dantes conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, Yeshua, Jesus, o nosso Senhor. Você foi destinado para ser parecido com Ele, para ser parecido com Jesus, para ser parecida com o Filho de Deus, para ser parecido com o Rei dos Reis, para ser parecido com o Senhor dos Senhores. Amém, amados? Você foi destinado para isso. Deus, você tem um DNA dentro de você que precisa talvez ser despertado, ou talvez precisa ser incendiado. Mas tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Porque os fariseus escribas, certa vez, eles estavam falando com Jesus. Onde estaria o reino de Deus? Uns diriam, ei-lo aqui, outros diriam, ei-lo ali. Lucas 17, verso 20 e verso 21. Aí Jesus Cristo ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem de forma visível. Ele continua no verso de número 21. O reino de Deus está dentro de vós. Todas as respostas que você precisa,
Ele, o Senhor, o Espírito do Deus vivo, Ele colocou essas respostas dentro de você. Não procure em estruturas, não procure em lideranças, não procure em eventos, não procure em pessoas, não procure fora de você, em atividades, em ativismos. Não, essas respostas, Deus colocou essas respostas dentro de você. Deus colocou essas respostas dentro de você por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha só, lavai as mãos, vós pecadores e vós de duplo ânimo. E aí ele diz assim, e purificai os vossos corações. Purificai os vossos corações. É interessante que nós precisamos purificar o nosso coração. Provérbios 4:23, ele fala que de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. É interessante que quando o meu coração não está puro, eu vou ficar com a mente dividida. Você consegue entender isso? Ele fala, olha, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, lavai as vossas mãos e purificai o vosso coração. E aí ele diz, o que eu começo a entender aqui? Que a minha mente, ela fica dividida. Ela fica dividida quando o meu coração está sujo, quando o meu coração eu começo a permitir. Quando o Senhor ele fala em Provérbios 4:23, de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. Por que ele diz isso? Por quê? Porque você é responsável por aquilo que você alimenta. Se você alimenta dor, você é responsável pela dor que você alimenta. Se você alimenta alegria, você é responsável pela alegria que você alimenta no seu coração. Se você alimenta paz, você é responsável por essa paz. Porque tudo aquilo que o seu coração sente, a raiva de alguém, o ódio de alguém, né? A indignação, tudo isso é alimentado por você. E o Senhor, quando ele fala, guarda o teu coração, ele está dizendo, você é responsável por aquilo que você alimenta. Mateus capítulo 15, verso número 19, o Senhor ele diz assim, do coração do homem procede todo tipo de maldade, as mentiras, falsos testemunhos, injúrias, falsidades, aí vão várias coisas, procede do coração. Ou seja, quando é que a minha mente está dividida? Quando o meu coração não está puro. E quando é que o meu coração não está puro? Quando eu não estou me entregando, quando eu não tomei uma decisão firme em me santificar por meio da lavagem pela palavra de Deus, por meio da lavagem pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos entender isso, amém, queridos? Então, e ele diz em Jeremias 17:9, ele fala, olha, mais perverso do que todas as coisas é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? Ele fala em Gálatas 5:19, fala das obras da carne, que é um resultado, na realidade, de uma alma que desconectada com o Espírito. Por isso que o Espírito Santo, ele nos reconecta com ele. Ele reconecta o nosso espírito, a nossa origem. Por isso que eu e você precisamos entender o que o salmista diz no Salmo 87:7. Em ti, Senhor, estão todas as minhas fontes. Em ti, Senhor, estão todas as minhas fontes. Ai, queridos, nós precisamos entender isso, que as nossas fontes estão nele. A fonte do amor, a fonte da persistência, a fonte da resiliência, a fonte da perseverança, a fonte da paz, a fonte da alegria, a fonte da força. Em ti, Senhor, estão todas as nossas fontes. No Senhor, por isso que ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele vai te responder, mas é necessário uma atitude, é necessário uma ação, é necessário uma ação de nos aproximarmos do Senhor. E o nosso Deus, ele é lindo, o nosso Deus, ele é maravilhoso, eu quero que você entenda isso. Ele é lindo, Jesus Cristo é maravilhoso. Não exalte pessoas, estruturas, sistemas, visões. Não, exalte o nome do Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o único digno de honra, glória e louvor. Isaías capítulo 42, verso de número 8. E Isaías capítulo 48, verso número 11. O Senhor, ele fala que ele não divide a glória dele conosco. Ele não divide a glória dele com ninguém.
Então nunca permita que nada, nem ninguém, por isso que você não deve ficar, sabe, a gente precisa ter cuidado de ficar exaltando, sabe, de ficar exaltando as pessoas no lugar de Jesus. Foque a sua atenção nele. Ele é merecedor. Romanos capítulo 11, verso de número 36. O Senhor, ele diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é por causa da instituição, da denominação. A igreja que vai impactar as pessoas não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. É essa igreja que vai impactar as pessoas. É a igreja que você está se tornando, porque muito mais importante do que aquilo que você faz é em quem você tem se tornado fazendo aquilo que você faz. Mas por que Noé passou 100 anos construindo uma arca? Fico eu imaginando, querido, se ele passou 100 anos construindo uma arca, eu imagino que pelo menos 20 anos ele passou cortando madeira. Poderíamos imaginar que ele poderia ser o maior empresário de madeira da época. Dentro da linguagem, né, da época, poderia ter sido o maior vendedor de madeira da época, poderia ter sido o maior vendedor de madeira, mas não, ele tinha uma palavra. E às vezes, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa afobação, nós perdemos a visitação e o tempo da vinda da promessa, porque queremos antes. E aí, o que a gente acaba falando? Não, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus não tem pressa, porque Deus domina e governa todas as coisas. A pressa é uma característica de quem anda atrasado. E Deus não anda atrasado. Deus está sempre no tempo certo. Deus está na hora certa, no momento certo, na hora certa, no tempo certo, no lugar certo. Deus é soberano. Eu e você precisamos entender isso. Eclesiastes, capítulo de número 8, verso número 5. Ele fala que o sábio saberá discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Verso de número 6, ele diz: porque para cada propósito existe um tempo e um modo determinado. O problema é que Deus não está com pressa, o problema é que eu não sei discernir o tempo e as estações. Eu preciso entender que quando eu olho para o Cristo, quando eu olho para o Espírito Santo, quando eu olho para a sua palavra, eu não vou andar com pressa, eu vou entender o tempo, eu vou aproveitar e remir o tempo, eu vou aproveitar o tempo que Deus me deu para que eu possa cumprir o propósito. Mais importante do que aquilo que você está fazendo é você estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes estamos fazendo coisas, decidimos fazer coisas e que nós não queremos saber se Deus está querendo fazer aquilo conosco. Nós achamos que Deus está querendo fazer aquilo conosco e na realidade Ele pode não estar querendo fazer nada daquilo que falamos, que decidimos fazer. Nada daquilo. Às vezes, amados, nós decidimos fazer coisas como alguém que recebeu de Deus um cheque em branco e damos aquele cheque no valor de tanto e achamos que Deus é obrigado a assinar. Não, Deus não é obrigado a assinar daquilo que você e eu decidimos fazer na hora que nós decidimos fazer. Deus não é obrigado a assinar. Deus só tem compromisso com o propósito dele. Deus só tem compromisso. Por isso que eu e você precisamos discernir. Precisamos caminhar com Ele. Precisamos nos chegar a Deus para que Ele se achegue a nós. Precisamos mergulhar, porque como diz em 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Nós precisamos entender, porque quando ele fala em Romanos 3,23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Talvez, queridos, a palavra ela fala em Provérbios capítulo 19, verso 2, que aquele que se apressa com seus pés peca. Olha só que palavra, aquele que se apressa com os seus pés peca. Ou seja, Deus está com pressa? Não, não está com pressa. Às vezes nós estamos com pressa. E aquele que se apressa com seus pés peca. E ele fala em Romanos 3,23, porque o pecado nos destitui da glória. Ou seja, você tem entendimento que às vezes a tua pressa, ela pode destituir você da glória de Deus. Ou seja, aquilo que você está fazendo, até mesmo de boa intenção, acreditando estar fazendo para o Senhor,
Deus pode não estar recebendo porque já não tem mais a glória dele. Deus, ele destitui da glória, ele não destitui da presença porque ele é onipresente. Mas você pode estar fazendo algo com pressa e estar longe da glória de Deus, de alcançar e de viver a glória de Deus. Veja bem, queridos, eu não estou falando de algo que eu acho. Nós estamos falando daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que a palavra diz, daquilo que a palavra nos mostra. É isso que eu e você precisamos entender. Amém, amados? Então chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Em 1 Pedro, eu quero ler essa passagem com você, capítulo 1 de 1 Pedro, verso de número 22. Olha que palavra linda, amados. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 22. Ele fala assim: purificando as vossas almas pelo Espírito. Como é que eu purifico a minha alma? É pelo Espírito. Você não purifica a sua alma com palavras motivacionais. Você não purifica a sua alma com motivação, com palavras motivacionais. Você não purifica a sua alma com palavras de neurolinguística, com positivismo, não. Não é o que você pensa que muda as coisas, é o que Deus pensa ao teu respeito. Você consegue compreender isso no seu espírito? É o que Deus pensa ao teu respeito. Não é o seu pensamento positivo, é quando eu entro em concordância com o pensamento de Deus acerca de mim, acerca das coisas que estão ao meu redor. Quando eu entendo isso, as coisas começam a acontecer. Porque eu não estou, no meu pensamento positivo, não, claro que é horrível quando você está com pessoas negativas, que só reclamam, só murmuram, tudo está ruim, tudo critica, não é verdade? É horrível conviver com pessoas assim, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que às vezes nós trocamos a glória de Deus que está contida na sua palavra, no seu espírito, por palavras motivacionais que os homens escolhem, decidem somente para, como diz aí por aí, somente nos bombar. Ei, querida, entenda algo em nome de Jesus. Entenda algo, que quem prometeu é fiel para cumprir. Você não precisa ser bombado pelos homens se você estiver embriagado do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Você não precisa de homem trazendo motivação. Se você estiver embriagado do Espírito Santo, embriague-se dele, derrame-se nele, busque a face dele, entregue-se verdadeiramente a ele, porque ele fala em Romanos, é interessante que ele fala: não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos do Espírito. Deus, ele tem algo com aquele que se entrega, com aquele que declara no seu estilo de vida o fervor. E ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 22, purifique as vossas almas pelo Espírito, na obediência à palavra, para o amor fraternal não fingido. Não fingido. Amai-vos ardentemente uns para com os outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Deus quer regenerar você pela palavra dele. Deus, ele quer mudar todas as coisas pela palavra dele. Porque pela palavra, Hebreus capítulo de número 11, verso 3, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra dele. Por isso que ele fala em Isaías 43, verso 26, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu preciso entender o que o Senhor diz. Faze-me lembrar do quê? Das minhas razões? Lembrar do que? Não, é lembrar da palavra dele, porque você precisa orar a palavra. Não é orar o que você quer, não é orar o que o seu coração está sentindo, não. É orar o que o Espírito move por meio da palavra. Precisa orar a palavra, declare as promessas de Deus, ore, dobre os teus joelhos, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não tenha um amor fingido pelas pessoas. Não tire a máscara, não finja ser o que você não é. É mais digno você, pior do que aquele que não é aquele que pensa que é. Porque aquele que pensa que é, ele não dá oportunidade para que Deus possa transformar o seu interior. Mas aquele que não é e reconhece, Senhor, eu sei que eu não sou.
porque nenhum de nós é digno de nada. Ou você acha que você é melhor do que o ladrão da cruz? Não, nem eu e nem você somos melhores do que aquele ladrão da cruz. Nós somos todos desesperadamente necessitados da glória, da graça de Deus, da dependência do único Deus vivo que reina hoje e reinará para todo sempre. Essa é uma palavra para o seu coração. Precisamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio e entender que nós precisamos nos achegar a Ele e Ele se achegará a nós. Antes que o pecado alcançasse Adão e Eva, ele vivia no Jardim do Éden, na viração do dia, num ambiente de glória, onde ele se achegava a Deus todos os dias. E é interessante que como resultado de viver nesse ambiente, debaixo de um ambiente de governo, Deus deu autoridade para que ele desse nome a todas as coisas. Ou seja, falou assim, olha, Adão, o poder que eu tenho da palavra de criar, assim como eu criei você, você pode dar à criação os nomes que você desejar. É interessante que Deus deu essa liberdade, porque ainda não havia o pecado. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender porque pelo arrependimento vem a remissão. Pela remissão vem o alinhamento. Com o alinhamento, o Senhor traz o derramamento do seu Espírito. E com o derramamento do seu Espírito, Ele traz o avivamento. E toda a carga, tudo aquilo, como diz Isaías 10:27, que foi colocada sobre os teus lombos, que não foi o Senhor que colocou. Ele despedaça o jugo e o nosso Senhor retira a carga. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não com amor fingido. Não permita o fingimento e a falsidade no seu coração. Mas amai-vos ardentemente, como diz o Senhor. Deus te abençoe. Shabbat Shalom, que você tenha um dia abençoado, um sábado abençoado. Beijão no teu coração. Até a próxima. Compartilhe essa palavra com alguém. Curte. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte a nossa página De Volta ao Princípio. Eu tenho certeza que você será extremamente edificado. Um beijão no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.